Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito Imobiliário para Iniciantes e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês 3 coisas que você precisa saber para iniciar no direito imobiliário. Quando eu fui iniciar nessa área, eu não tinha noção nenhuma do que eu precisava saber, estudei um pouco de tudo e até hoje estudo justamente por gosto, né? Mas para você que não tem muito tempo aí, que tem uma vida muito corrida e realmente quer focar numa área, você precisa saber basicamente de 3 coisas para poder ter esse foco, né? Antes de ter esse foco, melhor dizendo, você tem que ter esse conhecimento prévio. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui para vocês é que você precisa ter um conhecimento do que é o direito real e o direito pessoal. Realmente você tem que ter bem claro aí na sua mente essa divisão e saber quando a gente está falando de um enquanto estamos falando de outro, né? Então não dá para você levar tudo como se fosse uma coisa só. Você precisa ter bem claro que quando você pega um compromisso de compra e venda, por exemplo, o famoso contrato de gaveta aí, você sabe que aquilo é um direito pessoal, um direito obrigacional. E quando você pega ali uma matrícula de um imóvel, você está analisando uma situação que versa sobre direito real, né? Uma escritura pública, por exemplo, com a transferência de um imóvel para outra pessoa, você tem que ter uma boa noção de que aquilo você está analisando uma situação de direito real, né? Por que essa diferença? Porque dependendo do direito, você tem uma forma específica de atuar, uma forma específica de defender, de analisar o caso. Então, é muito amplo isso. Então, você precisa ter essa perfeita noção, direito real e direito pessoal ou obrigacional, ok? Então, esse é um primeiro ponto que você precisa saber. Segunda coisa que você tem que saber também antes de iniciar na área imobiliária ou para iniciar na área imobiliária, né? É muito importante que você saiba conhecer a matrícula do imóvel. Realmente você precisa saber conhecer, não saber o que é a matrícula. Isso é muito básico, embora muita gente não sabe. Mas você, além de saber o que é a matrícula, você tem que saber sobre as anotações que esse documento pode trazer e os impactos para o seu cliente. É isso que você tem que saber, né? Que tipo de anotação pode trazer naquela matrícula? E dependendo da anotação, o que ela significa, né? Isso é muito importante, você tem que ter isso bem claro na sua mente para poder explicar para o seu cliente e mais do que isso, para poder fazer um bom parecer, uma boa análise do caso e levar para o seu cliente as possibilidades. Então você tem que saber a anotação X, o que ela significa, o que ela pode fazer, as consequências, a anotação Y, o que ela significa, as consequências, tudo isso. Tá? Então, isso você tem algumas maneiras de saber. Logicamente, eu não vou entrar nesse ponto nesse vídeo agora, mas realmente você precisa saber isso para entrar no direito imobiliário. Isso porque, independente da, digamos assim, sub-área que você for lidar no direito imobiliário, você precisa ter esse conhecimento, porque vai ser muito usado. E já falando sobre as sub-áreas, não quer dizer que sub no sentido de inferior, mas foi uma maneira que eu encontrei de especificar que o direito imobiliário ele é muito amplo e você tem nichos aqui, né, pequenos quadrantes aí dentro do direito imobiliário, que já é o meu terceiro assunto, terceira coisa que você precisa saber, que existem outros direitos, né, outros nichos, vamos usar esse termo nicho, fica melhor, dentro do direito imobiliário. Por exemplo, você não pode simplesmente começar a atuar aí no direito imobiliário tendo uma pequena noção de alguma coisa, porque vão chegar para vocês demandas assim inesperadas, né? Demandas surpresa. Por exemplo, pode chegar um contrato de locação para você analisar, como pode chegar ao mesmo tempo um compromisso de compra e venda de um lote, por exemplo, né? Uma situação de loteamento. Então só aí você tem duas situações totalmente distintas, que estão dentro do direito imobiliário, mas que uma não tem a ver com a outra. Então, uma coisa é a locação, lei de locações, e outra coisa é o loteamento, lei do loteamento, né? Então, existe uma lei que vai reger aí as situações de loteamento. Então, é isso que você precisa saber, que não dá para fazer um pouquinho de tudo, você tem que realmente se aprofundar no tema para poder resolver a situação para o seu cliente. Isso por quê? Porque o direito imobiliário ele vai trazer ali situações de valores expressivos. Então, pessoal, assim, ó, se é um valor expressivo, você tem que saber, você tem que ter um conhecimento profundo. Não adianta você vir com um conhecimento raso, né, sobre a determinada situação, que aí não vai dar certo, né? O risco é muito alto. Então, você precisa saber que, por exemplo, você tem uma situação de uso capião, depende do conhecimento específico, locação,
loteamento, incorporações, né? Incorporações aí, a lei de incorporação, uma situação totalmente específica. Aí você tem alienação fiduciária, você tem aí compra e venda, né? Assessoria em compra e venda, um ótimo ramo, mas que você também precisa ter um conhecimento profundo do que está fazendo, né? Então, tudo isso você precisa saber. Então, são essas 3 coisas básicas aí, antes de você iniciar no direito imobiliário, que é só recapitulando aqui a diferença entre direito real e pessoal. Isso você precisa ter bem claro em todas essas áreas, tá? Em todos esses nichos aí do direito imobiliário. Conhecer a matrícula do imóvel e suas anotações, isso também em todas as áreas você precisa conhecer esse documento, tá? E aí, um terceiro ponto é saber que existem sub-áreas e você precisa se aprofundar bem em cada área. No momento em que você pegar o documento, você pegar o caso para analisar, você precisa ter um conhecimento profundo aí nessas áreas. Ok? Pessoal, então o vídeo de hoje é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí o que acharam, se vocês atuam em alguma área aí já do direito imobiliário, e se inscrevam no canal e até a próxima.